Então, ali pelo início dos anos 2000, quando eu comecei a programar com desenvolvimento web, né? Porque antes disso eu programava em Clipper, que era DOS. Programei muito em Clipper. Programei muito em Clipper, ó, mais uma... saudosismo, né? Clipper era legal, era divertido. Versão Summer, Autumn. Summer 87, eu usei. E no início dos anos 2000, que eu comecei a programar para web, praticamente não tinha frameworks, né? E na linguagem que a gente escolheu, o PHP estava no início, na versão 4 não tinha. Então a gente nós tínhamos que criar as próprias ferramentas, né? Ou fazia usando só a camada básica da linguagem, né? Então na época, no início dos anos 2000, lendo Gama, Fowler, né? Esses autores todos da orientação a objetos, e às vezes lendo livros de outras linguagens de programação também para pegar alguns conceitos emprestados, a gente acabava implementando as próprias ferramentas, né? E com o passar do tempo, um dos resultados foi o framework, né? O Adiante Framework, que a gente tem uma comunidade bem legal, mais de 10 anos de estrada e muitas pessoas que vivem hoje, ganham pão, criando sistemas que por baixo tem o framework, né? Mas claro que para construir um framework foi necessária uma base teórica, né? Que veio ali da engenharia de software, do Crespo, né? E de muitas coisas, enfim, muita base, né? O que eu percebo com o passar do tempo, a cada ano que a gente vem lançando novas versões do framework, a ideia é sempre lançar facilidades, abstrações, mais componentes. O objetivar que a pessoa escreva cada vez menos código e aquele código menor faça mais coisa, né? Ou seja, aumentar o nível de abstração para facilitar a vida do usuário, né? E a nossa comunidade dá valor a isso, né? Porque se dá para escrever um código de uma linha que resolve o problema que você resolveria com 10, é melhor, né? Menos código para dar manutenção. Eu faço uma analogia sempre, quanto mais queijo, mais furo, né? Quanto mais software, mais superfície para ter chance de bug também, né? Por outro lado, né, e aí é um problema que às vezes a gente percebe, as pessoas querem cada vez coisas mais prontas, é como se fosse num grau de exigência, né? O framework tem que fazer isso por mim, né? Senão eu não consigo. Algumas pessoas realmente não conseguem fazer algo além quando o framework não permite e não se desafiam, né? Porque se tu tirar o framework, por baixo tem uma linguagem e na linguagem tu consegue praticamente tudo, né? Mas algumas pessoas elas não se desafiam, elas preferem o plug and play, né? Mas a gente sabe que não dá para pular o essencial, né, Crespo? Não dá para ignorar a linguagem de programação, né? E viver só na abstração. Isso é um problema, né? Isso tem a ver com a pressa de eu preciso de tudo para ontem e aí eu acabei queimando uma etapa, não deu tempo de estudar o básico da linguagem, as estruturas e já fui direto para a abstração. Eu estou entregando muito da minha vida para a ferramenta e o que tu pensa sobre isso aí? Tu percebe isso? É geracional? É uma tendência isso aí? O que acontece, né? Hoje você falou bem, a gente está no mundo copy-paste, plug and play, né? Então, o que eu percebo é que as pessoas estão muito preocupadas em receber do que fazer, né? O receber, o que é? Eu tenho um framework que faz tudo o que eu quero. Beleza, faz tudo o que você quer, ótimo. Isso significa que o seu problema é um probleminha, não era um problemão, né? Porque se você tem um problema grande, não existe um framework que faça algo muito grande, né? Ponto final, né? Então, quando você tem, né, essa possibilidade de utilizar um framework, né, para resolver parte do seu problema, né, significa que você tem que pensar se vai usar o framework, precisa pensar em como utilizar o framework e precisa pensar na fase de manutenção desse framework e da sua aplicação. Então, são várias coisas a pensar para usar essa ferramenta interessante, né, que é o framework, né? Mas o que a gente começa a perceber é que você tem somente o usuário do framework. Aquela pessoa que só sabe instanciar aquelas meia dúzia de classes, aquelas 10 classes do framework e acabou, né? Então, ela não consegue dar assim, um real valor, né, acrescentar coisas em cima da própria organização, porque ela só é usuária do framework, ele não é um desenvolvedor que usa o framework, né? Então, para você ser o desenvolvedor que usa o framework, você tem que conhecer o framework, você tem que saber que linguagem está rodando ali embaixo, quais são os bancos que ele usa, quais são os padrões que ele tem, para que você consiga, né, fazer todo o sistema complexo onde você utiliza eles e possa extrair o máximo desse framework aí, né?
Então, em função desse, eu vou esperar que a coisa caia do céu, você está sendo sempre usuário do framework. E eu acho que você não contribui para a área, você não contribui na sua formação, né? E você não contribui para a empresa que está te pagando, que você está trabalhando, ou para a sua própria empresa. Você fica na superfície, né? Ou, por exemplo, eu preciso de um exemplo pronto, senão eu não consigo fazer. Bom, mas se tem uma documentação da API, a classe, tem tais métodos, existem meios de você chegar lá, tem um caminho a trilhar, né? Exatamente, né? Ou seja, né, um framework não cai do céu, cara. Alguém fez esse negócio aí, né? E está lá, tem um framework é uma estrutura semi-acabada, né? Como falava na aula, é uma estrutura semi-acabada. Você, quando começa a instanciar as classes, os hotpots, é que você vai dar o formato da aplicação final. Mas para isso você tem que arregaçar as mangas e, você funciona assim, beleza. Já sei como é que funciona agora, vou começar a trabalhar, né? Porque senão, cara, né? Eu sempre digo, programar com reuso é legal, beleza, né? Reutilizar componentes é bom, mas alguém tem que ter programado para reuso. Uhum. Senão você não consegue reutilizar. É o programador para programadores, né? Exatamente, que cria os componentes, né? que outros programadores vão utilizar. No momento que eu vou fazer um componente, eu penso, não, isso aqui pode ser reutilizável, então é uma série de cuidados que eu tenho que ter para que esse componente seja reutilizável, né? Baixo acoplamento, uma grande coesão. Começar por aí. Agora, se eu faço qualquer coisa, eu digo, agora você usa, você vai dar um copy-paste no código. E dentro daquele copy-paste, tem um monte de jabuti ali dentro que você vai ter que resolver isso depois. Né? Com o framework é a mesma coisa. Olha, vou utilizar o framework. Ótimo. Como é que utiliza o framework? Foi criado em que linguagem? Estude o framework, estude a linguagem. Né? Estuda o framework, estuda a linguagem que ele está desenvolvendo, a qual foi desenvolvido o framework, para você ter realmente condições de explorar o framework, as potencialidades dele. Senão você tem um framework lá que faz, 70, você vai usar só 20 desse framework. Vai usar algo raso e vai conseguir construir coisas rasas. Por exemplo,